O que nós estamos fazendo, o que está se transformando a condição autista? Eu vejo com certo temor algumas situações que estão aparecendo, que a gente acompanha muito. Eu gosto de ver muito o que está acontecendo dentro das comunidades autísticas. Eu fico ali meio que escondido, percebendo, escutando e vendo como é que as pessoas se comportam, reagem. E me preocupa bastante sobre o autismo. Porque em determinado momento a gente está confundindo direitos com privilégios. Ou de repente nós estamos confundindo a necessidade da pessoa autista com as minhas próprias necessidades como pai. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Vai valer a pena. Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você me ouvir, ter paciência comigo. E a gente vai exportar isso aqui dentro da nossa página, dentro do YouTube e também no podcast. Vai valer a pena a gente escutar sobre isso. Por que a gente está falando com certa preocupação? Quando a gente ouve uma socióloga australiana chamada Jodie Singer, ela trouxe uma ideia uns anos atrás que a gente deveria perceber o autismo não como uma condição diferenciada, mas como uma variação da neurodiversidade, ou seja, o autismo deixaria de ser uma condição vista como patológica, como uma variação possível do ser humano. Qual que era a ideia de Singer ao trazer essa percepção? Que nós deveríamos respeitar as diferenças e não porque ela tem um rótulo ou que ela tem uma identificação ou uma codificação. Ao você olhar isso, eu imagino uma fila de prioridade, aquelas filas de mercado ou para votar assim por diante. Em alguns momentos dá-se a impressão, dá-se a impressão não quer dizer que seja verdade, é um retrato de algo que a gente viu e não a história completa. Em determinados momentos você vê a fila de prioridade maior do que a fila de uso comum. Por quê? Muita gente, aí a gente traz outros pensadores que dizem que se eu não tiver uma educação libertadora, a tendência do oprimido é virar opressor. Para quem não gosta de Paulo Freire, gente, perdão, mas a gente não pode desacreditar uma fala tão poderosa quanto essa e verdadeira. Muita gente, ao perceber que o diagnóstico lhe dá certo poder, isso me deixa preocupado. Em que sentido poder? Meu filho sempre é prejudicado, meu filho precisa disso, minha filha precisa daquilo. Nós estamos falando de poder, gente. Nós não estamos falando das pessoas que de repente pegam essa situação e transformam totalmente em benefício dos seus filhos. Mas muita gente está abusando. Hoje a escola não sabe o que fazer com as crianças. É fato, por dois motivos. Muitas vezes a escola não tem capacitação, não tem interesse e pouco se importa com aquele aluno neurodivergente que está lá, seja ele qual condição, a escola muitas vezes não sabe nada o que fazer com essa criança, com esse jovem. Mas também a escola também não sabe o que fazer com essa quantidade de diagnósticos e laudos específicos que o filho precisa. O engraçado é que, tudo isso que está no laudo que a criança precisa, que o jovem precisa, são atribuições da escola. Será que é a escola que tem que dar esses trabalhos? Habilidades sociais. Tudo bem, a escola tem que trabalhar habilidades sociais dentro do mapa transversal de tudo que ele faz. Inclusive apresentar isso no PEI da criança ou do jovem. Mas habilidades sociais envolvem também os pais. Os pais topam trocar de CAD, que é aquele corpo auxiliar, aquela pessoa que fica junto, de pessoas autistas nível 2, 3 principalmente, que precisam de mais apoio para poder ir ao banheiro, assim por diante. Tem pai que não quer nem que troque a CAD. Ah, não vai trocar a CAD porque meu filho é aprisionado à rotina, ele vai desajustar se estiver longe da CAD. Que tal você falar a verdade? Talvez você não queira que troque a CAD, porque a gente não quer explicar de novo para uma outra pessoa. E agora que meu filho pegou uma boa pessoa, eu não gostaria que trocasse. Então não tem nada relevante dizendo que o fato de trocar a CAD, seu filho vai piorar. Não tem nada.
Quem fala muito isso, gente, infelizmente, são o pessoal do corpo clínico, que para não perder o cliente, inventou essa lorota em que a criança ou o jovem trocando de profissional, ele vai voltar ao zero. Gente, chega de botar medo nos pais. Então por isso que eu falo, eu tenho medo do que o autismo se transformou, porque nem tudo tem a ver com autismo, mas um monte de lorota que andaram contando por aí. Fico preocupado, sim, com a condição autista, porque hoje, por exemplo, nós vivemos na entrada do mercado de trabalho, nós temos uma geração que as pessoas chamam de geração Z. São pessoas que nasceram de 95 para cá, ou seja, elas têm menos de 30 anos. E essas pessoas têm um outro comportamento de mercado. Pessoas como eu, 50 anos, né? Olha que bonito. Pessoas mais velhas pensavam em entrar numa empresa, fazer carreira e trabalhar pro resto da vida, né? Essas pessoas da geração Z não têm esse propósito. Eles pensam talvez trabalhar só 7 meses ou 8 meses e aí juntar um certo dinheiro e viajar pelo mundo. Eles não ficam aprisionados ao trabalho, eles têm comportamentos ligados ao trabalho. Eles não querem se aprisionar, pedem demissão com maior velocidade, têm características próprias, né, de comportamento social. E é muito comum vê-los, né, ainda morando com os pais, são formados, têm pós-graduação, mas estão morando com os pais porque é mais cômodo. Cara, não estou julgando, mas é uma característica da geração. E aí você fala, e o autista? O autista chega, imagina, o autista que tem essa idade, se você acreditar que a pessoa autista também não vai ter comportamentos próximos à sociedade, ou seja, o paciente autista nível 1, que faz interface o tempo inteiro com a sociedade, ele também vai ter comportamentos de fobia ou ansiedade social, que está sendo muito comum vendo isso ultimamente. Pessoas que passam mais tempo trancados em casa, as amizades se resumem a um ambiente cibernético ou de internet, ou estão numa mesa de conversa, conversam pelo celular, mas as pessoas que estão na sua roda eles não conversam. Ou seja, o autista também tem tendência a absorver o comportamento da sociedade. Sim, então quer dizer, nem tudo que o autista nível 1 manifesta como dificuldade seja relevante por causa do autismo. Pode ter sim comprometimento do próprio movimento em que a sociedade se faz. Então, quando eu vejo pessoas autistas 1 dizendo que estão com dificuldade de permanecer no trabalho, tem alguma coisa a ver o autismo, ou porque o comportamento social é muito parecido com a geração Z, a geração da idade deles. Ou você acha que o fato da pessoa ser autista, ela não vai se comportar igual aqueles os seus pares típicos? Ou nós estamos tratando o autista então como alienígena? Não são alienígenas. Quando a gente vê que aí pessoas autistas diagnosticadas, né, aí eu questiono, porque quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala de heterogeneidades. Do DSM-4 para o DSM-5, havia uma distância, né, isso é até equivocado, mas havia uma distância no termo que era típico, o que era típico. Havia um vale nesse local. E nesse local muita gente ali estava. Seriam pessoas que estariam muito próximas ou seja, ao que dito típico ou atípico, mas elas não mereciam um enquadramento. Quando o DSM-5 veio, ele tirou esse vale e fez uma borda única, como se fosse uma fronteira. Se você não é típico, você é atípico. Existe muita gente que está nesse vale. São pessoas que de repente, elas aos olhos dos outros são estranhas. Não é que elas sejam atípicas ou típicas, elas simplesmente têm comportamentos estranhos. Mas o que seria estranho, Alexandre? Eu fiz até um vídeo sobre isso, tá, gente? Depois vocês procuram lá. O estranho talvez seja aquilo que você nunca viu, ou se comporta de forma diferente. Um jovem hoje que fica trancado o dia inteiro dentro do quarto e não quer sair, inclusive namora online, para a grande geração Y, que é o pessoal mais velho, olham isso estranho. Então, muita gente acaba codificando essa pessoa como autista. É autista mesmo? Então, quando eu falo que me preocupo, que boa parte dos fenômenos sociais tem levado profissionais sem experiência a fechar diagnósticos, principalmente em adultos e adolescentes, a chance de errar o diagnóstico é muito grande. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, não quer dizer que não errem diagnósticos com crianças, mas o atraso está ali visível. E esse atraso, muitas vezes, é o atraso da fala, o atraso motor. Determinadas situações deveriam estar acontecendo. Muito mais célebre do que você olhar o
falar, não, ele é autista. Não, temos os atrasos, então o atraso está ali visto, está sendo observado. Mas com adultos, adolescentes, tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí isso me preocupa, porque pessoas autistas adultas estão pegando o diagnóstico e o comportamento desviante que muitas vezes alguns têm é chancelado com dizer que eu sou autista, eu sou TDAH. Ah, eu esqueço as coisas porque eu sou TDAH. Talvez não. Talvez seja um comportamento social da própria geração, ou simplesmente porque você tem sempre alguém fazendo as coisas por você e você nunca achou isso importante. Por exemplo, na minha época era importante saber o número de telefone. Eu duvido que seus filhos saibam o número de telefone de alguém, porque está na agenda do celular. E você também talvez não lembre mais o telefone de ninguém, porque hoje está na agenda do seu celular. Antes era importante. Então, quer dizer, lembrar das coisas, ser atento, lembrar que precisa arrumar o seu quarto, saber que tem compromissos antes mesmo de ir para a rua, para poder brincar, se divertir, isso ficou suprimido, porque muita gente agora dá desculpa que é por causa do autismo, do TDAH, assim por diante. Gente, não estou dizendo que o autismo não existe, o autismo existe. Só que a gente está dando muito crédito para algumas coisas que não tem a ver com o autismo, mas tem a ver de como você foi criado, educado e assim por diante. E aí a escola paga o preço disso. Pessoas que estão chegando na escola sem nenhum tipo, já não estavam com muitos limites. E agora, recheados de um poder chamado diagnóstico, estão transformando a vida de professores, de muitos professores que estão tentando fazer o melhor pelo filho ou por ele, estão tendo dificuldade porque essa criança chega dizendo que ela não vai fazer tarefa porque ele é autista. Eu me preocupo bastante com essa situação. Gostaria de me preocupar menos, mas é uma grande verdade. A gente precisa viver. A gente está passando uns 5, 6, 7 anos aí de adoecimento das crianças. Crianças fazendo horas e horas clínicas, muitas vezes precisariam estar com os pais explicando sobre a vida. Os pais delegaram para a escola, a educação, que era a responsabilidade deles. E aí, daqui a pouco, as clínicas, inclusive, vão ficar com seu filho mais tempo porque você está jogando tudo para eles. Não é responsabilidade da escola tudo. A escola tem que assumir com toda a força aquilo que é dela. Mas a gente precisa também assumir o que é bronca nossa. E você que é pessoa autista adulta, adolescente, pensa bem. A gente precisa de que você também, além de tudo, receba a maturidade. A maturidade vem quando a gente começa a assumir que somos nós que às vezes fizemos algumas coisas. É muito fácil viver quando a gente culpa alguém. Ah, eu fiz isso porque minha mãe não deixou. Ah, já passamos nessa fase. E isso só não está acontecendo porque muitos pais não estão explicando isso para os filhos. Que crescer, amadurecer, seja tipicamente ou atipicamente, merece que a gente esteja mais perto. E aí, vamos conversar sobre o autismo de uma forma diferente? Pensa bem como você está educando seu filho hoje criança e o que você espera dele como adulto. Até a próxima.